Olá, muito bem-vindos ao nosso Band Entrevista aqui na tela da Band TV, todo sábado pela manhã. Tem Band Entrevista. Aqueles que fazem a diferença na sociedade do Rio Grande do Sul passam aqui pelo Band Entrevista, que está no ar, como disse, todo sábado pela manhã, geralmente às 11 da manhã, variando aí com a programação nacional, com a Fórmula 1, nosso Band Entrevista no ar para você. Lembrando que você pode nos acompanhar também no YouTube. YouTube Band RS, lá você tem toda a programação da Band TV, também da Rádio Bandeirantes Band News FM, e já lembro você de acompanhar também o YouTube da Rádio Bandeirantes Poa. Lá você me encontra de segunda a sexta, às 10h30 da manhã, com o Manhã Bandeirantes, comigo e com Regina Lima. E à noite, os 60 minutos, também na Rádio Bandeirantes FM 94,9. Lembrando também o Instagram para você seguir a Bandeirantes e todos os seus veículos e movimentações. @Grupo Band RS, @Rádio Bandeirantes Poa, o Jean está colocando aqui embaixo agora, e também o @Fabiano Brasil Oficial, para você me seguir lá, seguir também o apresentador. Nosso convidado de hoje é Márcio Coelho, CEO da Brivia, para falar um pouquinho sobre esse mundo de mídia e tecnologia. Por favor, Márcio, bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, uma honra te receber. Bem-vindo, mestre, para conversar conosco hoje aqui. Fique à vontade, por favor. Obrigado. Uma honra te receber aqui. Obrigado. E para me ajudar nesse bate-papo, já há um bom tempo que não vinha participar comigo e hoje voltou. A agenda é muito complicada, a gente entende como é que funciona. Meu amigo Carlão Toilha, diretor comercial do Grupo Bandeirantes aqui no Rio Grande do Sul. Fala, Carlão, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Que alegria estar de volta aqui ao Band Entrevista, ainda mais com um amigo de longa data como o Márcio Coelho. Que legal, bem-vindo, meu irmão. Fica à Muito vontade obrigado. aí. Muito obrigado. A primeira vez que você vem nesse novo cenário, Novo cenário, né? primeira vez de Casa Nova. É verdade. A última edição ainda foi quando estávamos lá no Morro Santo Antônio. Santo né? Antônio. Que, aliás, é evidente que a gente sentiu saudades, sente saudades daquela história, mas aqui nós estamos num ambiente de inovação, né? Um ambiente de tecnologia, que é do Tecnopuc, no Prédio 50. Se você ainda não conhece, vem conhecer aqui e, sem dúvida, você vai se impressionar aí com as instalações do Grupo Bandeirantes. Está tudo aqui, a Band TV, a Band News FM, a Rádio Bandeirantes. Você vem acompanhar sempre aqui as nossas instalações. Mas, Márcio, bem-vindo, uma honra te receber aqui. Obrigado. E já começo te questionando algo que eu tenho falado muito no Manhã Bandeirantes e também nos 60 Minutos, e até aqui mesmo no Band Entrevista, a gente já falou sobre isso, né? A gente passou por um momento, dá para a gente colocar, entre aspas, como a nossa pandemia, mas não foi pandemia, foi uma enchente, que em mais de 30 dias deixou nossa cidade, a capital, debaixo d'água, o estado debaixo d'água, e obviamente que a roda ela deu uma parada, né, no seu giro, em função de que, enfim, uma desgraça como a gente nunca havia visto, né? Vale dizer que desde 1941 não havia uma enchente desse tamanho. E houve um momento, Márcio, ali, depois da segunda quinzena já de maio, que as pessoas tinham que começar a retomar os seus trabalhos, os seus negócios, e havia um constrangimento por parte disso, porque havia o risco de não parecer sensível à causa. Embora eu tenha falado, e vou repetir aqui na Band TV, também no Band Entrevista, todos nós, sem nenhuma exceção, evidente, com uma pequena parcela, que são aqueles que, por exemplo, promovem tiroteios, como tiveram lá em Caxias do Sul, no aeroporto há 2 semanas, lamentável, as pessoas ou melhoram muito durante um momento de crise, ou pioram ainda mais. Esses são os que pioram ainda mais. Lamentável. É uma minoria, mas que faz barulho e que nos deixa extremamente chateados e tristes. Mas todos queriam retomar os seus negócios, trabalhar e continuar ajudando. Havia o constrangimento por não parecer estar sensível à causa. Como é que se faz esse tipo de mídia, de apresentação, e como se utiliza da tecnologia para chegar a mais pessoas querendo passar aquilo que verdadeiramente quer se passar em termos de mensagem e retorno? Perfeito. Mais uma vez, bem-vindo, cara. Obrigado, perfeito. Primeiro, parabéns pela Casa Nova, né? Tive a oportunidade de visitar aqui com o Carlão, ainda não tinha conseguido vir na inauguração, estava fora do país na época. Parabéns, porque realmente a gente comentava aqui como está vibrante, né? Isso é uma energia interessante aqui de estar em contato com o Tecnopuc, em contato com as pessoas circulando. Então, parabéns, cara, pela Casa Nova. Obrigado. Um abraço à nossa diretora-geral, Lisiane Russo, que foi a líder desse movimento. Perfeito, uma linda festa. Parabéns, realmente um grande movimento. Bom, eu acho assim, psicologicamente se explica, obviamente, esse impacto que a gente tem agora nas pessoas, e óbvio que o impacto nas pessoas ele se repercute nos negócios, né? As lideranças empresariais sentem isso de
da complexidade de lidar com um momento como esse, todos os impactos envolvidos, quer dizer, toda empresa nós tivemos lá nos nossos colaboradores impacto, né, nas pessoas que estão no dia a dia, e isso gera para a gente um certo sentimento de, poxa vida, eu deveria vibrar na mesma velocidade, né? Eu não tinha aqui também uma certa resignação neste momento, como é que eu faço para os negócios, né? Enfim, como é que eu faço para tocar os meus negócios nesse momento, porque a gente está... e ainda está, né, num processo de socorrer aqueles que foram brutalmente impactados. Mas eu acho que o que a gente deve, mesmo na minha opinião, aí, né, nós como lideranças empresariais e quem tem a responsabilidade de ajudar essas pessoas e de ajudar no processo de reconstrução, a gente precisa olhar sobre esta ótica, a responsabilidade que a gente tem de continuar vibrando, de continuar fazendo as coisas andarem, né? Então, acho que essa é a primeira. É óbvio que há um impacto, sim, e há um impacto e a economia se movimenta pelo humor dos empresários, das lideranças empresariais. Então, há este impacto inicial, mas há necessidade da gente reagir, né? Da gente reagir para além da emergência, inclusive, que eu acho que é um pouco da nossa conversa aqui, a gente comentava um pouco antes aqui, quer dizer, muito além dessa resposta imediata de reconstrução, de buscar o ânimo, de buscar a energia, de fazer as coisas que é absolutamente necessário, é como é que a gente olha para frente depois de um impacto como esse, né? Quer dizer, esse impacto ele precisa deixar na gente necessariamente um residual, né, que seja de aprendizado efetivo. Nós estamos vivendo uma situação absolutamente fora de qualquer parâmetro que a gente já tenha vivido, né? Claro que, poxa, nós tivemos a pandemia ali, mas olhando aqui a nossa região, olhando a nossa vida Rio Grande do Sul, é algo nunca antes visto, né? Então, acho que é nesse contexto. A gente precisa se energizar e precisa olhar para frente de maneira positiva para impulsionar esse processo de construção, e inclusive olhando por outros caminhos, por outras ferramentas, outras possibilidades, né? Onde aí o universo de tecnologia acho que tem uma contribuição importante. E é interessante, eu conversava na semana retrasada com o prefeito de Mussum, aliás, um dos mais jovens do estado, Matheus Trojan, que marcou um ano, né, daquela tragédia, vai marcar um ano daquela tragédia toda em Mussum, e também de Caraá, com o prefeito Magdiel Silva, esse sim completou um ano, que era aquela tragédia que arrasou com a cidade, com uma cena muito marcante, aquele carro em cima dos túmulos, sim. É uma cena horrorosa. E que um ano depois, uma cidade do tamanho de Caraca, uma cidade menor, ainda não se reconstruiu. Aí se imagina um estado, quer dizer, a questão de reconstrução, ela é urgente, sabendo-se que ela vai durar tempo, Carlão Toller, por favor, me ajude, fique à vontade. Obrigado, Fabiano. O Márcio, que é um egresso da área de tecnologia, um engenheiro elétrico, né, Márcio? E é um cara da tecnologia que veio para o mundo da comunicação. Dito isso, como é que tu avalia, Márcio, a forma que a tecnologia e a inovação podem ajudar na reconstrução do Estado? Porque a gente precisa, como o Fabiano citou agora, a gente precisa ser muito rápido nessa reconstrução e principalmente reconstruir diferente. Qual é a tua visão sobre como a tecnologia e a inovação podem ajudar nessa reconstrução e unir os esforços em prol disso? Perfeito, perfeito. Acho que aí tu traz a palavra inovação, aí, né? Que é essa capacidade que a gente tem de transformar exponencialmente, porque a inovação tem esse papel nas organizações, né, de transformar exponencialmente. E a gente viveu um impacto brutal sob o ponto de vista de Estado. É uma devastação nunca antes pensada, por uma variável que normalmente não está tão presente nos nossos planos, que é o impacto da natureza, né? A gente tem essa coisa de ser brasileiro abençoado, né? Abençoado por Deus e bonito por natureza. E a gente tem talvez uma atenção ainda menor sobre os aspectos naturais. Então a gente tem uma variável nova imputada nesse sistema que a gente vive, que é essa questão inequívoca, indiscutível do impacto, né, que a gente provocou no meio ambiente e, por consequência, que a gente tem a responsabilidade de ajudar a resolver. Posto isso, o que a gente tem de ferramenta mais poderosa, vista e consagrada nas últimas décadas como impulsionador da inovação e da transformação? É a tecnologia, inequivocamente, né? A evolução tecnológica, que hoje a gente trata como transformação digital. Quer dizer, o que é essa transformação? É a brutal aceleração da evolução tecnológica que se aplica na realidade das pessoas de maneira muito, muito poderosa em termos de transformação. Bom, esse contexto que a gente discutiu aqui, isso que está se apresentando em termos de dificuldade, como é que a gente navega nisso com esse tipo de ferramenta que é a tecnologia? Acho que essa é a história, né? E aí, quando a gente olha para o que aconteceu e para a dinâmica com que o Estado, inclusive, se organiza, e aí quando eu falo aqui Estado,
Eu estou falando do Estado per si, não estou falando de nenhuma questão de governo A, governo B, Sim, enfim. é o então, Estado. O Estado, né? A gente clássica. como a estrutura de Estado que precisa responder à expectativa do cidadão desta proteção. O Estado é muito clássico nas suas soluções, né? Então a gente vê pouquíssimo do uso da tecnologia para o nosso cotidiano, de fato. Vai dizer, mas como assim? Nós somos hoje, se não me engano, o Estado do Rio Grande do Sul é um dos mais digitalizados do país, um dos mais digitalizados do mundo, em termos de digitalização. O Brasil, ele figura nos rankings aí como um dos países mais digitalizados do mundo. Mas mesmo assim, o nosso uso de tecnologia ele é muito básico, né? E em momentos como esse, a gente viu o poder que poderíamos ter em mãos se tivéssemos um uso mais profundo de tecnologia. Vocês viram recentemente, o governador anunciou que a Anatel está fazendo um movimento aqui de ativar um sistema de alerta, que a gente vê muito comum nos Estados Unidos, alerta de catástrofe natural, né? Que a gente recebe uma intervenção bastante grande no celular, um alerta e coisa e tal. Que quando isso aconteceu, inclusive consultei alguns amigos engenheiros de telecom, por que a gente não tem isso ainda funcionando, né? A gente não tem porque não nos foi cobrado do regulador que a gente tivesse. E agora a gente está fazendo uma pressão. É um exemplo de uma tecnologia muito simples e muito fácil de ser implantada, porque ela está né, para quem é de televisão, que você sabe que já está nos equipamentos, está na infraestrutura de comunicação. Já está no hardware, né? Já está no hardware, é bem isso. Então, poxa, é só implementar, entendeu? Por que isso não acontece? Eu não estou falando aqui de uma disrupção tecnológica, de uso de inteligência artificial, estou falando de um mecanismo, um canal de comunicação simples, numa rede celular que está instalada. Por que isso não acontece? Porque a gente, na minha opinião, a gente tem como mindset de Estado, como maneira de pensar Estado, uma estrutura de pensamento muito clássica. Eu poderia ser um pouco mais agudo aqui e dizer ultrapassada, né? Mas vamos assim ser leve, vamos dizer assim, clássica. A gente pensa nas soluções de maneira muito clássica. E a tecnologia, ela proporciona inserções de transformação disruptivas. Só que para que a gente possa discutir isso, a gente precisa ter repertório. Entendeu? E isso é o que eu sinto falta nos nossos mecanismos. Então, um exemplo como esse, mas vamos a outros exemplos. Vocês participaram disso, nós todos participamos da mobilização para ajudar as pessoas. Veja o suporte de dados e informação que a gente teve ao longo desse processo. Se você queria trabalhar como voluntário num abrigo, como é que você sabia que abrigo você poderia ir para trabalhar? Você não sabia. Você ia presencialmente a um abrigo para ver se você podia... Aí você tinha algo para doar. Onde é que eu vou doar isso? Aí você levava um monte de roupa em um determinado lugar e pensou, não precisamos mais. Né? Eu trabalhei numa cozinha, eu brinco, eu não fui tentar ajudar a salvar ninguém, porque eu ia certamente morrer afogado junto com as outras pessoas. Eu fui tentar ajudar naquilo que eu entendo um pouquinho, que é ajudar a cozinhar. Que eu sou trabalhar numa cozinha. E eu fiquei surpreso com a integração das pessoas e organização para fazer aquela cozinha comunitária funcionar. Mas aquilo espontâneo, entendeu? Uma boa vontade natural, boa vontade. sem nenhuma conexão de... Exato. Tecnológica então, veja, de apoio. E a gestão de estoque, a gente precisava lá de proteína. Alguém ficava lá mandando WhatsApp, daqui a pouco aparecia alguém doar a proteína. Daqui a pouco chegava um terceiro já para doar a proteína. Não, nós não precisamos mais, vai estragar, a gente não tem que... Já ia aquele cara... Olha a quantidade de ineficiências que nós vamos acumulando neste processo. E que até durante a enchente começaram a aparecer alguns aplicativos feitos muito rapidamente para que se localizasse. Eu me lembro que teve um domingo que eu até chovia muito, que não foi novidade no mês de maio, e que nós pegamos uma série de cobertores que foram doados pela Kia Brasil para a Kia Sun Motors. E eu lotei a caminhonete e fui doar cobertores. Nós somos, eu e minha esposa, num aplicativo que tinham criado ali naquela semana. Diziam, precisa cobertores em tal lugar. Quer dizer, ela se fez presente, mas de forma ali, emergencialmente. Se poderia ter esse processo já antes. Aliás, já emendo, Márcio, numa questão que você, inclusive, escreveu numa coluna aqui num jornal de Porto Alegre, que você falava sobre a importância de se utilizar essa tecnologia para a prevenção de próximos possíveis enchentes e tudo mais que poderão acontecer em função dessa loucura que anda a natureza e mostrando o quanto nós erramos no passado. Perfeita. Veja bem, nós falamos aqui, a sociedade civil organizada, assim como respondeu, e aliás, aqui cabe sempre elogiar essas pessoas maravilhosas do Brasil inteiro e que se mobilizaram, fizeram uma mágica acontecer, um negócio de dar muito orgulho. Eu me senti muito amado pelo Brasil, assim, com muito orgulho, inclusive de, às vezes a gente acha assim que o gaúcho não é tão bem recebido, a gente é meio... Mas se sentiu gaúcho e brasileiro. Exatamente, muito bem recebido. Então, obrigado a todo mundo que ajudou nesse momento, que foi absolutamente fantástico. Mas foi a sociedade organizada, as startups criaram, eu invisto em algumas startups, participo de acelerador de startups, assim, a gente teve startups criando soluções de em 2, 3 dias colocaram plataforma
plataformas no ar. Mas como você falou, isso é o quê? São as pessoas de maneira desarvorada, buscando solução, porque a dor é iminente. Mas e a nossa estrutura de pensamento preventivo, de pensamento de Estado? A gente paga por isso, muito bem pago. Certo? E aí, o que a gente vê? E é claro, a gente entende que o Estado brasileiro tem as suas dificuldades, então é muito difícil cobrar de um gestor atual investimentos preventivos, uma vez que ele está com dificuldade há pouco tempo de pagar a sua despesa corrente, né? Você paga o salário das pessoas. Então é difícil cobrar isso de um gestor atual. E não se trata disso, de pegar o mandatário atual e colocar a responsabilidade sobre ele. Se trata de uma visão. Tá bom, ok, o mandatário atual não tem o que fazer. Mas nós temos 30 anos de problema. O assunto água, hoje Cunha escreveu um artigo sobre isso, falando sobre a crise das águas no Rio Grande do Sul. Ou a gente morre afogado ou a gente morre de sede. Ou a gente tem problema econômico por falta de água ou a gente está debaixo da água. Poxa vida, mas são 30 anos, talvez 40 anos com esse problema. Não foi possível a gente fazer um plano. E aí, onde é que a gente investe o dinheiro? A gente tende a caminhar para investimentos pesados e clássicos. E esse é o meu ponto. Como é que a gente investe em tecnologia para... usar o termo que a galera do ecossistema de inovação, disruptar esta lógica, quebrar essa lógica. Onde é que a gente coloca dinheiro na prevenção? Então, puxa vida, como é que a gente usa a tecnologia para antever isso? Como é que a gente melhora a nossa capacidade de previsão climática? Como é que a gente mensura melhor o fluxo das águas nos rios? Como é que a gente cria soluções de alerta para as pessoas, de auto-organização das pessoas, para que, acontecida a emergência, a gente possa organizar isso de maneira melhor? Isso demanda maior investimento em tecnologia. Mas se a gente olhar as linhas de investimento de Estado, elas são investimentos mais clássicos. Aí vai voltar assim, mas veja bem, não temos como investir no básico. Como vamos investir em tecnologia? Mas será que investindo em tecnologia a gente não traz eficiência para o Estado que faça com que a gente não sobe mais dinheiro do outro lado? Não é assim que tu faz aqui na TV? Não é assim que a gente faz nas nossas empresas? Quer dizer, quando faltando dinheiro para o operacional, o que a gente faz? Busca mais eficiência. Então eu tenho uma câmera que tem uma determinada capacidade de captação, eu vou melhorar esse equipamento, eu vou ter mais eficiência para o meu time e assim eu vou conseguir produzir mais. Percebe a importância desse pensamento tecnológico? E o meu ponto é que falta repertório. E não é porque falte na sociedade, falta mais conexão. Enfim. Márcio Coelho, CEO da Brivia, conosco hoje aqui no nosso Band Entrevista. Carlão Toller, deixa aquele spoilerzinho para depois do intervalo para a gente. Spoilerzinho. Vai ser um spoilerzinho provocativo, Márcio. O Estado não está grande demais para poder fazer essa revisão? Então. Essa é a questão que o Márcio Coelho vai responder na volta depois do nosso intervalo comercial. Mas antes eu vou para o intervalo com coisa boa, evidentemente. Né? O melhor restaurante asiático do Brasil está aqui em Porto Alegre, na Casa Prado, ali na Dinarte Ribeiro. O Asiana está te esperando, lá com o meu amigo Joselito Lasti, com o Patrick Moreira. O melhor da culinária asiática no Brasil está aqui na capital. E você confere. Asiana, intervalo. E já voltamos. Voltamos com o nosso Band Entrevista, recebendo hoje Márcio Coelho, CEO do Grupo Brivia, e também o diretor comercial aqui do Grupo Bandeirante no Rio Grande do Sul, meu amigo Carlão Toller, que há tempo não vinha participar comigo, hoje está aqui nos dando esse prazer. Aliás, agradecer também hoje o nosso Luiz Eduardo Rezende, que está na nossa suíte, no comando do nosso programa. Tudo bem, Rezende? Bom dia pra gente, aí sempre é um prazer te receber aqui, meu irmão. Bom dia, Fabiano, bom dia a todos. Uma honra, viu? Uma Tá bom. Grande Luiz Eduardo Rezende, nosso gerente de jornalismo aqui da TV, Band TV.
aqui no Rio Grande do Sul. Também grande Chiclé, o Júlio, o Jean na edição. Maria Fernanda Luxigre está muito requisitada hoje, não pode estar conosco. Um talento aqui da nossa Band TV e toda a equipe que está conosco aí. E o Rezende descendo para a operação, né? Viu só? O nosso líder jornalista descendo para a operação, craque, botando a mão nas picapes. O Chiclé me disse aqui que ele sempre foi da graxa. Ah, sempre foi da graxa. Sabe quem foi da graxa nunca deixa... Quando o cara joga em todas, o cara joga em todas. Ele é craque. Ele com muito orgulho falou aqui. Ah, que legal. Carlão, você deixou um spoiler, uma questão para o nosso convidado. Fabiano, a pergunta Márcio, o Estado com o seu tamanho aqui no Brasil, né, esse Estado do Leviatã, assim, ele não ficou grande e pesado demais para conseguir agir, mas talvez o foco que eu queria te perguntar é isso. Como, de novo, eu vou fazer uma 2.2 agora. Como é que a tecnologia e a inovação podem ajudar o Estado a ficar mais leve, mais fininho e mais ágil na resposta dessa reconstrução? Porque eu acho que a gente tem um delay, o Estado é muito pesado no Brasil. Perfeito. E a gente ficou evidenciado, né, Fabiano, que a sociedade civil, do jeito que tu colocaste bem, né, Márcio, do jeito que ela juntou as mãos, os caras de startup, os caras de empresários, doações, foi a sociedade civil junto com o Estado que ajudou que o pior não acontecesse. Agora, de que forma a gente pode ajudar o Estado? Perfeito. Sempre que a gente entra nessas conversas, Carlão, assim, acaba com aquela coisa assim, a primeira leitura, mas de que lado está esse sujeito, né? Mas é por isso que eu fiz uma parte. Exatamente. Por isso que hoje tudo vira uma discussão política. Exatamente. Né? Então, assim, quero marcar a ponta, assim, eu não tenho nenhuma vinculação política, mas nenhuma vinculação política mesmo, nem para cá, nem para lá. Também né? não. Mas discutir o Estado é algo que a gente tem que ter liberdade de discutir. Claro, a gente é um ente político. Porque, afinal de contas, o Estado é nosso. Óbvio. Né? Então, assim, a gente... o governador é nosso colaborador, nosso funcionário. O governador foi contratado por nós. Ele tem o presidente é a mesma coisa. Assim, ou seja, o Estado, ele é nosso, é nossa responsabilidade também. Então, a gente tem que discutir o Estado, sim. E tem que discutir o Estado menos pensando em mandatário político, independente de quem for, e aí a democracia é maravilhosa nesse sentido, ela vai escolher o povo escolherá quem vai pilotar esta máquina, mas a gente tem que discutir isso. Então, acho que é importante a gente discutir, né, o que a gente quer como Estado. E não é uma questão de tamanho, é uma questão do que ele entrega. Porque a minha empresa é grande ou é pequena? O teu negócio aqui ele é grande ou é pequeno? Ele é grande para aquilo que ele entrega, então ele está grande demais, ele tem que ser melhor, ele tem que ter uma relação de entrega de valor. E eu acho que aí é o ponto onde a gente vem caminhando ao longo de décadas e décadas e décadas sem trabalhar efetivamente. Nós precisamos de uma maior entrega para as pessoas. No mundo de negócio, a gente fala sobre experiência do cliente, sobre entregar valor para o cliente, né? Em comunicação, aqui em mídia, a gente está falando ao longo do tempo da transformação da relação das marcas e pessoas, é mais sobre experiência, sobre entregar mais valor e etc. E a sociedade evoluiu muito nessa expectativa. E o Estado ele está muito atrás nesse sentido. Então, independente do tamanho, nós estamos devendo muito como Estado para a entrega das pessoas. E a gente tem muita desculpa para isso, né? Eu trabalho há muito tempo nessa provocação dos meus clientes sobre a transformação dos seus negócios, de entregar mais valor para as pessoas. Esse é o debruçado do grupo que eu piloto, né? Poxa, o Estado precisa pensar nisso. O que eu estou entregando de valor? A gente tem muitas justificativas. O Estado é assim, a máquina é burocrática, a gente tem o problema do controle da corrupção. As pessoas não querem saber disso. Não quer. As pessoas querem a solução, as pessoas pagam por isso. Elas querem entregas, resultados. E não é benemerente, não é assim um órgão divino que veio entregar. Não, o Estado ele é pago por nós. Então, de que tamanho ele tem que ser? Do tamanho do que ele entregar de valor. Se ele entregar valor bastante, ele pode ser grande. Se ele entrega pouco valor, ele precisa ser menor. O fato é que nós estamos devendo muito em entrega de valor. Então, eu tenho convicção de que para o que a gente entrega como Estado, o nosso Estado, ele é ineficiente. E para que ele seja mais eficiente, nós precisamos investir mais em tecnologia. Não é possível a gente pilotar uma estrutura dessa, não só em situação de emergência, mas em situação cotidiana, com o que a gente tem de investimento tecnológico. E aí é o ponto, quer dizer, a gente precisa virar a chave disso. Às vezes, a escolha precisa ser dura e precisa ser mais pautada por tecnologia. Esse eu acho que é o principal ponto. E legal, Márcio, que você traz esse ponto, que a gente quer que o Estado nos entregue, exatamente como o Estado requer do governo federal agora o perdão da dívida, porque o Estado entrega muito para o país. O Rio Grande do Sul produz 70% do arroz aqui do nosso país e ainda é responsável por importação. Quer dizer,
o Rio Grande do Sul pede para o governo federal como nós pedimos para o governo nos entregar mais. E só um detalhe que no primeiro bloco eu ia colocar e no fim acabou me passando. A gente falava dessa luta, né? Ou a gente morre afogado, ou a gente morre na seca. Eu conversava com o prefeito de Mostardas, Moisés Pedoni, que nos trouxe há 1 ano e meio, 2 atrás, a preocupação que a Lagoa do Bacupari estava seca. Agora é preocupação para ver se não vão invadir as casas que lá estavam. Quer dizer, são problemas muito longes um do outro, mas que têm a ver sobre o mesmo conteúdo que a água. Né? Eu me lembro que eu participei de uma reunião do LIDE aqui no Rio Grande do Sul, com uma embaixadora de Israel que veio ensinar a técnica de gotejamento, a utilização da água da chuva para o gotejamento, para que não se pare as safras de arroz, soja e tudo mais, mesmo no período de estiagem. Quer dizer, a gente tem muito a evoluir e isso é tecnologia que os israelenses têm de uma forma brilhante. Né? Exato. E acho que tu coloca bem, assim, né? Quando eu falo de tecnologia, eu sou muito da origem dos bits e bytes de tecnologia, de software e tal. Agora, a gente tem tecnologia, por exemplo, na área de construção civil, que talvez pudesse economizar muito dinheiro num momento de reconstrução como esse. Não está na hora da gente repensar, inclusive, a maneira como a gente financia. Hoje, a gente fala, a Caixa Econômica Federal financia só determinados tipos de construção. Poxa, nós não tínhamos que entrar com outras soluções? Quer dizer, existem muitas inovações possíveis, né? E a gente precisa disso para trazer mais eficiência. Muito bem. Carlão, uma questão rápida aí para, assim, é quase réplica e tréplica. Quase réplica e tréplica. 30 segundos para a resposta de um minuto. Acho que, assim, o Márcio, ele teve aí conhecendo a nova Band no Tecnopuc, né? Márcio, qual é a tua impressão do ecossistema de comunicação, aproveitando aqui que tu conheceste a nova Band aqui no Tecnopuc, e a mudança aí da comunicação, das MediaTechs, quer dizer, tu que tem uma empresa de comunicação focada em tecnologia, né? Qual é a tua visão sobre esse ecossistema todo? Eu acho que é um ecossistema muito aquecido, com muita coisa acontecendo, com muitos novos formatos, com muita energia e vibração, né? Tradicionalmente, a mídia ela tem essa característica, né? Ela é ativa, ela é vibrante, ela é energética. Então eu vejo no movimento de vocês aqui, eu vejo nos nossos N parceiros do mundo de mídia e comunicação, assim, uma energia poderosa de transformação. Eu acho que isso deve pautar os próximos anos e muita novidade certamente virá daí. Eu estou bastante feliz, bastante satisfeito com isso. Márcio Coelho, CEO da Privia, conosco hoje aqui no Band Entrevista. Em 30 segundos, Márcio, um pouquinho da história da Privia, do que hoje a Privia está fazendo e responsável. Perfeito. O grupo Privia hoje se posiciona como um ecossistema de solução de marca, nasceu no Rio Grande do Sul, é uma empresa oriunda de tecnologia e que caminhou para o universo de mídia. Então a gente reúne hoje competências de tecnologia e de mídia, de comunicação, para ajudar os nossos clientes com seus desafios de atender melhor os seus clientes. Síntese é isso aí. Márcio, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Obrigado, Volte sempre, uma honra aprender contigo aqui. Obrigadão. Carlão, muito obrigado pela presença mais uma vez. Pela indicação, inclusive, aqui do Márcio. Imagina, marca é voz na matéria. E nós vamos voltar no próximo sábado com mais um Band Entrevista aqui na tela da Band, todo sábado pela manhã, não sei se às 11, às vezes um pouquinho, dependendo aí da Fórmula 1 há uma alteração, mas o importante é que estamos aqui todo sábado pela manhã com entrevistas muito especiais com pessoas que fazem a diferença, como é o caso do nosso convidado de hoje, CEO da Privia, o Márcio Coelho. Obrigado, Carlão, obrigado Márcio, obrigado a todos que nos acompanharam. Semana que vem a gente volta com mais um Band Entrevista e te espero na Rádio Bandeirantes. FM 94,9, sábado, segunda, a partir de segunda a sexta, com Manhã Bandeirantes ao lado da Regina Lima e a noite nos 60 minutos. Tchau, fiquem com Deus.